a mais um programa do Canal Sim. Agradeço a presença de vocês nos outros programas, curtindo e se inscrevendo no canal. E hoje temos uma convidada também muito especial. Aliás, nós temos aqui um time de convidados especiais e eu agradeço especialmente hoje a Clarissa Suzuki, arte educadora e coordenadora de projetos no Instituto Arte na Escola. Ela veio contar para nós como que é essa coordenação, como é o Instituto, como é essa coordenação de projetos e alguns destaques aí. É um instituto que financia, por meio de um prêmio, né, experiências criativas, inventivas de arte na escola pública prioritariamente. Prioritariamente. Sim. Então, Clarissa, vamos lá. Eu que agradeço, Luísa, esse convite, né, principalmente porque você foi minha professora na graduação, para mim é uma honra muito grande. Então vamos lá. Eu cheguei no Instituto depois de 10 anos lecionando na arte na escola pública municipal. Passei por várias escolas. A última escola que eu trabalhei foi o Amorim Lima, que é uma escola que tem um projeto diferenciado. Isso contribuiu muito para a minha visão, desenvolvimento da minha visão como arte educadora. Da rede municipal de São Paulo. Da rede municipal de São Paulo, Passei pela rede estadual, pela rede privada também, mas acho que esse tempo todo que eu tive na rede municipal, né, me fortaleceu, enfim, trouxe várias experiências importantes. E aí eu fui para o Instituto, estou lá há 3 anos, coordenando projetos especiais, programas de formação de professores, né, um deles eu Aprendendo com Arte, que é uma parceria, é um projeto híbrido, né, uma parceria com a Fundação Volkswagen e o Instituto Arte na Escola, e eu tenho um projeto maior que é o Prêmio Arte na Escola, que esse ano a gente está no 17º ano, que é um prêmio que é o único prêmio de arte e educação no Brasil, e ele tem como objetivo mapear os projetos de ensino de arte nas escolas do Brasil todo e valorizar os projetos dos professores, né? Esse ano a gente acabou de encerrar as inscrições, no final de semana passado, retrasado, e agora a gente está no processo de encaminhamento das avaliações desses projetos. O Prêmio Arte na Escola, ele já recebeu mais de 10 mil inscrições na sua história. Que beleza! Que beleza. De projetos no Brasil todo. Então, são projetos prioritariamente desenvolvidos na educação básica e na educação formal, né? E o Norte e o Nordeste participam também? Todas as regiões do Brasil, né? Mais de 80 educadores já receberam um prêmio. A gente premia por categorias, então tem projetos desenvolvidos na educação infantil, no Fundamental 1, Fundamental 2, no médio na educação de jovens e adultos, na EJA, né? A gente recebe mais ou menos de 600, 800 até 1.000 projetos por ano, é muito bacana. A gente já recebeu projeto de comunidade indígena, quilombola. Que interessante. É muito bacana. Que interessante. E como que acontece? O que é professor? É um prêmio assim que, particularmente, eu entendo que a coisa mais importante é a valorização do projeto e do trabalho do professor e das crianças que estão com ele. Que importante isso. Exatamente. Até porque a gente reconstitui o projeto do professor depois que ele é vencedor, são 5 prêmios por ano, categoria, né? Um por categoria. A gente reconstitui e grava um documentário. Que interessante! Projeto, então existe essa divulgação também por meio de um documentário. Exatamente. E que a gente divulga na mídia, na internet, nas universidades, né? Eu já vou dizer também como que as universidades são nossas parceiras. E é um projeto que tem esse potencial, né, E 17 anos. 17 anos, começou em 2000. Como acontece a seleção para a premiação? Como vocês constituem uma banca, constituem... Todos os anos, o Instituto Arte na Escola, ele trabalha com uma rede de parceiras, né? E os parceiros são as universidades. Então, o Instituto tem, atualmente, 39 polos em 39 universidades, e a maioria das universidades são federais, são públicas, né? A gente tem também estaduais, enfim, e do norte ao sul do país. Que beleza, então, tem um enraizamento. Tem polos que existem há 20 anos, porque o Instituto existe há 27 anos. Os do sul, o Instituto surgiu no sul do país, tem polos muito antigos lá, né? Que estão há muitos anos trabalhando no fomento ao prêmio e na formação de professores do entorno da universidade, né? Porque os polos têm como... Esses polos arte na escola, eles têm como um trabalho principal grupos de estudo com professores da rede.
Né? Então, para Ai, fazer que essa importante. ponte das redes públicas de ensino. Então, pretende fazer essa ponte da universidade com a educação básica. Então, a gente, na primeira fase, a gente distribui por esses polos os projetos. Então, cria-se uma comissão de pareceristas que tem que tem que ter prioritariamente um professor ligado à educação básica, da Secretaria de Educação, e outras pessoas da universidade. De preferência, das diversas linguagens. Né? Então, são 3 avaliadores na primeira fase, que eles dão 3 pareceres em cada projeto. Certo. Né? Depois dessa fase, normalmente, a gente tem metade dos projetos selecionados. Por exemplo, esse ano, nós tivemos 807 projetos inscrições 1.344. Certo. Projetos completos 807. O que é completo? Com documentação? Não. Nesse primeiro momento é uma inscrição online e ele conta um pouco o projeto dele por etapas. Antigamente era um relato corrido, só que assim o professor às vezes falava de coisas que não trazia elementos para o avaliador entender. Tá certo. O projeto. Então a gente, desde o ano passado, né, a gente reestruturou de outro jeito. A gente tem perguntas objetivas, assim, que ajudam o professor a contar o projeto dele. Isso, porque aí ele responde de forma que vocês saibam do que ele está fazendo. A motivação, o contexto, por que ele quis fazer isso, qual era o objetivo, o que ele aprendeu, o que o menino, né, alcançou o objetivo dele, enfim. E aí é tudo online. E aí nesse momento, você tem que obrigatoriamente enviar 5 fotos e um link do YouTube com vídeo, mas isso a gente não é obrigatório no vídeo. Tá. Mas tem um tutorial lá pro professor, é tudo autoexplicativo, né, esse momento. Isso até incentiva os professores a fazerem um vídeo. E registro do trabalho. E o registro. Porque tem professor que liga, mas eu não registrei. Eu falei, então, professor, se organiza, sistematiza o trabalho que você desenvolve. Tem muito trabalho, muito legal, e às vezes os professores não sistematizam a prática. Isso. Então, a gente sempre orienta também, né? Porque a gente entende também que o prêmio tem essa função também de contribuir na formação contínua, que é uma missão do Instituto. Então, a gente fala, olha, registra por meio de imagem, por meio de uma reflexão, vai contando passo a passo, ano que vem você inscreve. Ou então, eu já conversei com alguns professores que falaram para mim, Clarice, eu gosto do prêmio porque me ajuda a organizar o que eu faço. Olha que beleza. Que eu faço. Isso já é formação, né? Já é preparo do professor. E além disso, a gente tem um material que a gente sempre lança. A gente convida arte-educador, o Guilherme Nakachato, outros arte-educadores já contaram, por exemplo, deram sugestões para os professores. O Paulo Lorenzetti, falando sobre portfólio. Pessoas que... O Paulo mesmo já ganhou um prêmio, né? Conta um pouco, o Alberto Rodrigues, que ganhou um prêmio também, eles contam um pouco como faz um projeto, como se sistematiza, como registra, como cria um portfólio. Que ótimo. A gente vai soltando esses vídeos, esses tutoriais ao longo do ano para contribuir com a organização do professor. Isso, para o professor se preparar e aí valorizando o seu próprio trabalho e participar, né? Exatamente. Participar do prêmio. E não só do prêmio, mas organizando o próprio trabalho. Né? O prêmio é um desafio para ele se organizar. Depois dessa fase, mas normalmente metade dos projetos são selecionados. Aí tem uma fase que a gente chama de avaliação regional, essa a gente chama de avaliação local. E aí a gente divide em 4 regiões do país. A gente pega os projetos, a gente seleciona 4 polos, um na região Nordeste, Norte, Sul e Sudeste, e divide os projetos que vieram para essa segunda fase em 4 regiões, priorizando a regionalidade do projeto. Até para não ter um desrespeito, não que o professor o avaliador, a comissão vai desrespeitar. Mas assim, às vezes não tem um entendimento tão profundo daquele contexto específico. Né? Então, para garantir isso. Exatamente. Depois dessa comissão, vem alguns projetos, não sei, 50, 100, 30, não sei, para avaliação nacional, que aí se constitui uma avaliação, uma banca de avaliação aqui em São Paulo, com muitos arte-educadores já participaram desse, né? Não se repete essa banca, né? Então sempre tem alguém de artes visuais, de dança, de música e de cidadania. O ano passado a gente teve a honra, por exemplo, de ter o Sérgio Vaz, fundador do Poperifa. E aí quando chega no final, que tem essa comissão que fica aqui em São Paulo, fica 2 dias em cima de todos os projetos, né? Depois dessas 3 fases, sai um vencedor de cada categoria. E aí o professor, ele tem um prêmio em dinheiro, que é de R$10 mil. Isso que eu ia perguntar. Então aí o prêmio é
O total de 10 mil reais. A escola ganha equipamentos eletrônicos, Oh, filmadora, Tá. computador, né? e o prêmio é para o professor ou é para ele investir no projeto? Então, aí a gente não determina. Tá. A gente sabe, por exemplo, no ano passado, num projeto que a gente vai falar no próximo programa, que a professora, era um projeto coletivo, eles dividiram o dinheiro igualmente na escola. Que Mas bonito. aí é uma iniciativa da Decisão. escola. E eu acho que eles reverteram também bens para a escola. Tá. Mas é uma decisão que o educador... Porque, na verdade, a gente valoriza esse empenho do professor. Isso, né? isso. E o que eu disse do documentário, que é muito bacana. Né? O documentário, ele divulga aquela prática que é inspiradora. Não é uma receita do bolo. Certo, Esse projeto certo. tem que fazer assim. Não é isso. O objetivo é difundir para inspirar outros educadores, né? E, assim, é muito curioso que todos os anos, normalmente, Tinguinho são professores de escolas públicas. Embora não seja priorizado projetos dignos da escola pública, segundo os avaliadores, esses professores na escola pública, eles têm muitas dificuldades, têm muitos enfrentamentos no dia a dia. Então, são professores que inventam mais, que criam, que estabelecem outras parcerias, que têm que sair, às vezes, do espaço da escola. Isso. Então, são projetos que são muito inventivos, né? As dificuldades são tantas, né, que ele, justamente por conta da falta de recursos, muitas vezes, ou até da falta de conversa e de formação, né, que tem lugares que é difícil a formação. Aí os professores, eles inventam. Eles se reinventam. E se reinventam e vão buscar a ajuda nos mais diferentes lugares, né? E potencializa até o que a comunidade pode ajudar. Então, eu imagino que aconteça isso com os professores exatamente. que vencem o... E, assim, tem um tratamento igualitário, né? A gente prioriza, mas aqui tem acontece esse movimento dos projetos da escola pública. Né? O professor acho que tem mais, talvez, flexibilidade, né, no desenvolvimento dos projetos de trabalho, talvez também essa questão, né? Isso. E a outra coisa também de um professor que é vencedor do prêmio, ele vem para São Paulo, a gente tem uma parceria com o SESC, né? Então as cerimônias, desde o ano passado, estão acontecendo no SESC Consolação, esse ano também vai acontecer lá, né? E depois disso tem um momento de troca entre eles das práticas. A gente vem os 5 professores, não importa do lugar do Brasil que eles estejam, que eles vêm para interessante. São Paulo. Ano passado teve Pará, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, a escola de aplicação aqui na USP. E assim, eles se reúnem e ficam uma semana tendo uma vivência cultural. Então, Uma semana? Uma semana. Então vão ao teatro, ao cinema, exposição, tem encontros. O ano passado a gente fez um encontro com os alunos da USP para troca entre os estudantes e os professores. E não são só os professores, tem os gestores, o responsável pela escola vem junto também. Para ter um entendimento. Os diretor ou coordenador? A escola elege quem é o responsável pela escola, que vai representando a escola. Certo. Que é para ter esse envolvimento maior, né? Da valorização do projeto de arte. Claro. A arte que já não tem um lugar tão... A gente briga muito, mas... Enfim. É um lugar privilegiado. Sempre ameaçado. Né? O ensino de artes, os projetos de arte são sempre ameaçados. Vira e mexe a gente tem que pôr aí a briga na rua e brigar mesmo, o carro na rua para preservar os projetos de artes, ainda considerados por alguns gestores, nem todos, nem todos, por alguns gestores, alguns políticos, né, como menos importante, como adereço. Exatamente. A Ana Meia, outro dia eu vi ela falando, ela disse, como um penduricalho. Penduricalho. Não é? Ainda tem essa concepção, né? Obviamente tem gestores incríveis, que valorizam o trabalho dos professores, que investem, inclusive que entendem o potencial educativo da arte para a escola inteira, né? Não só para essa área de conhecimento, né? Para o componente no currículo, enfim. Eu acho que é isso. É isso. E agora, no próximo programa, nós continuaremos com a Clarissa, falando aí de uma experiência específica, né, de um projeto premiado. Sim. De um projeto premiado. Então, contamos com vocês no próximo programa.